Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai ver nossa aula de artes sobre cultura pop ou pop art, né? Sua origem, desenvolvimento e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e ventilado, fones de ouvido, borracha, caneta, lápis, livros próximo a você e vamos para a aula. Então aqui, gente, a gente vai falar sobre pop art, né? Que foi um movimento artístico que se caracterizou pela reprodução de temas relacionados ao consumo, né? Então, quando você fala assim sobre cultura pop, né? O que é que vem na sua cabeça, né? Vem toda aquela coisa, né? Que é vendida através de merchandising da televisão, né? De culturas que se misturam, que vem lá do Japão, dos Estados Unidos, né? Da Europa. Né? Então, cultura pop é tudo isso que é vendido, né? que é adicionado à nossa cultura, que é de cultura diferente, certo? Então, a gente vai ter aqui um pouco sobre essa origem de como surgiu o pop art, né? Ou a cultura pop, né? E alguns exemplos de artistas e obras que foram, né, de grande significativa para essa arte, certo? Então, a gente tem assim... É um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, American Way of Life, né? Esse é um termo em inglês que significa arte popular. Surgiu durante a década de 50 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway, né, durante os encontros de grupos de artistas intitulados Grupos de Independência, né, ou Independence Group, né? Depois difundiu-se durante os anos de 1960 e atingiu seu auge em Nova York. A pop art não deve ser considerada um fenômeno. Antes não, mas hoje sim, né? Ela é considerada um fenômeno sim. A gente teve exemplos aí de grande movimento de cultura pop, que foi o término da cronologia, né, dos Vingadores no cinema, né? Foram vários filmes que eles tomaram sequências, né, nos pós-créditos, que davam continuidade de um filme a outro. E a gente teve uma grande explosão dessa cultura popular, né? As pessoas usavam camisas dos super-heróis preferidos. O cinema, no último filme, ele lotou, né? Então a gente viu que aquilo ali foi, assim, um fenômeno, né, da pop art, né? Ou seja, veio lá dos Estados Unidos sim, mas a gente tem também, né, de outros países hoje em dia. O surgimento foi lá nos Estados Unidos, né, mas a gente tem também movimento vindo de outros lugares também. Então, assim, de cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela, né, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. Esse fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massas. A mesma crítica pela escola de Frankfurt. O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Características da pop art: a aproximação da arte com a vida cotidiana. Né? A gente sabe que uma tendência que aparece lá nos Estados Unidos, uma tendência que aparece lá no Japão, na Coreia, né? Minutos depois que ela surge, ela já está sendo difundida hoje em dia nas redes sociais, entre os jovens, né? Pela nossa ferramenta da internet. Utilização de cores intensas e vibrantes, né? Geralmente é algo que é da cultura pop. Ela sempre é lembrada por essas cores vibrantes. Mas por quê? Porque lá, quando ela surgiu, né, a gente tinha vários movimentos artísticos que estavam vindo ali para modificar aquela arte, né, clássica, e que elas usavam essas cores vibrantes. Então, foi inserido no pop art essa coisa das cores vibrantes, né? Então, você sabe que tem a ver com cultura pop quando você vê alguma coisa multicolorida, certo? Também. Reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, imitação da estética, indústria, reproduções em séries do mesmo tema, uso da imagem de celebridades. A gente sabe que quando diz assim, rei do pop, a gente associa quem? Michael Jackson, né? Michael Jackson foi o rei do pop, o pessoal fala isso, né? Por quê? Porque foi lá do pop art também, né? A música dele influenciou vários jovens, vários grupos de dança, várias pessoas
Então, as celebridades do pop hoje são Madonna, né, Michael Jackson, tem a Rihanna, tem a Beyoncé e muitos outros que hoje estão aí difundidos, né, na cultura, né, de vários povos. Então, a gente tem inspiração do universo das histórias em quadrinhos, né, como a gente falou lá, do caso lá da Marvel, né, dessa explosão, desse fenômeno que foi os Vingadores, né? E assim como tem outros super-heróis também que são muito famosos, que por si só eles fazem, né, todo um fenômeno, Batman, Superman, Spawn e etc. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade. Eles elegiam, né, as imagens pictóricas e os símbolos da natureza popular. E por fim aqui eu deixo com vocês uma atividade, né? São muitos os segmentos atuais da cultura pop, né? Ou da pop art. Descreva em seu caderno qual o seu preferido, né? E vai fazer ali 10 linhas dizendo, o meu preferido é a cultura pop do Star Wars, né? Eu gosto do Guerra nas Estrelas. Então você vai escrever lá porque você gosta do Guerra nas Estrelas e vai explicar um pouco do que é o fenômeno Guerra nas Estrelas. Eu gosto da parte do fenômeno das bandas coreanas, né? Então você vai falar lá sobre algumas bandas coreanas e vai colocar um exemplo e falar por que você gosta, né? Eu quero a opinião de vocês principalmente, certo? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospasso.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais para acompanhar todos os nossos lançamentos. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos. Valeu!